A aula de hoje será sobre notação científica. Notação científica. A notação científica é uma forma simplificada de escrever número muito grande ou muito pequeno. Ela é uma ferramenta bastante utilizada, não só na matemática, como também é muito utilizada na astronomia, na física, na química, pois podemos representar números de moléculas, podemos representar números de átomos, podemos representar distância entre dois corpos do espaço, entre outras medidas. Como transformar o número em notação científica? É de grande importância lembrarmos que a notação científica é sempre baseada na potência de 10. Para transformar um número em notação científica, é necessário entender o que é uma potência de 10. Pela definição, nós temos uma pequena propriedade que diz que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, se eu tenho 2 elevado a zero, 2 cujo expoente é zero, o resultado dessa potência é 1. Ou, se fosse no caso, 3 elevado a zero, 1000 elevado a zero, 339 elevado a zero, todos esses números cujo expoente estiver sendo o zero, o valor desta potência é sempre 1. Então, nós temos aqui 10 elevado a zero. Toda vez que você tiver 10 elevado a zero, você vai entender que o resultado dessa potência é 1. O 10 elevado a 1 é igual a 10. Por quê? Porque o expoente indica quantas vezes você vai repetir a base no produto de fatores. No nosso caso, esse expoente, como sendo 1, eu vou repetir uma única vez. Então, toda vez que você tiver 10 elevado a 1, subentende-se que ele é 10. Às vezes, você vai encontrar até o 10 sem precisar estar sendo elevado a 1, devido ao fato dele ser igual à base. Já quando nós temos 10 elevado a 2 e o 2 indica quantas vezes nós vamos repetir a base no produto de fatores, que no caso, como sendo 2, serão 2 vezes, então 10 elevado a segunda é 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é 100. Já o 10 elevado à terceira, nós temos o quê? A base repetida 3 vezes, porque o expoente é 3. Então, neste produto de fatores, eu tenho o quê? 10 vezes 10 é 100 e 100 vezes 10 é 1000. Já o 10 elevado a 4, nós teremos no produto de fatores o 10 repetido 4 vezes. E este produto, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000 e 1000 vezes 10 dá 10.000. E se eu tivesse o 10 elevado a 5, eu ia repetir o 10 5 vezes no meu produto de fatores e após isso realizar o produto. E quando eu faço este produto, realizo esse produto, eu tenho que 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000, 1000 vezes 10 é 10.000 e 10.000 vezes 10 é 100.000. E assim este produto segue. 10 elevado à sexta, 10 elevado à sétima, sempre agindo da mesma forma. O que que você observa olhando para isso? 10 elevado à segunda, eu tenho 1 acompanhado de 2 zeros, porque o expoente é 2. Já o 10 elevado à terceira é 1 acompanhado de 3 zeros, porque o expoente é 3. Já o 10 elevado a 4 é o 1 acompanhado de 4 zeros. O 10 elevado a 5 é 1 acompanhado de 5 zeros. Se eu tivesse 10 elevado a sexta, seria 1 acompanhado de 6 zeros. 10 elevado a sétima seria o 1 acompanhado de 7 zeros. E assim segue sucessivamente. Outro caso que devemos analisar é exatamente quando este expoente ele é negativo. E na potência, nós temos que, toda vez que eu tenho 10 elevado a um número negativo, eu preciso inverter essa base. Para que eu inverto essa base? Eu inverto a base para tornar esse meu expoente negativo em um número positivo. Então, eu tenho assim,
10 elevado a menos 1 é 1/10. Este 1 que era negativo tornou-se agora positivo. E 1/10 escrito na forma de número decimal é 0,1. Já o 10 elevado a menos 2 é o quê? 1/10, onde o 10 está elevado a 2 positivo, porque eu inverti a base para tornar esse 2 positivo. E o que é que eu observo? Eu observo que isso aqui vai ser 1/100, porque 10 elevado a segunda é 100. E o que seria 1/100? 0,01. 10 elevado a menos 3, eu vou inverter a base e vou tornar esse 3 negativo e um 3 positivo. Então, vai ser 1/10 elevado à terceira. Ora, 10 elevado à terceira é 1000, então é 1 milésimo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 0,001. Já o 10 elevado a menos 4 é 1/10 elevado a 4 positivo, porque eu inverti a base. E isto aqui é o quê? 10 milésimo. Então, o que é que você observa? O que é que está acontecendo quando eu transformo esse número em um número decimal? Vamos ver aqui, ó, 10 elevado a menos 5. Vamos passar direto para o número decimal. Eu tenho 1 e aqui eu vou contar quantos zeros? 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu preciso separar dos demais quem? O meu último zero. O primeiro zero. Então fica 0,00001. É sempre 1 acompanhado de quantos zeros? 6. Mas que sentido? Para a nossa esquerda, porque é pela parte negativa, certo? Então, eu tenho 0, 2, 3, 4, 5, 6. Este aqui, esse primeiro que eu posso contar, eu separo com a vírgula e observa que depois da vírgula eu continuo com a mesma quantidade de casas, que no caso é 6, contando com o nosso 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neste caso aqui, ó, que é 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tanto tenho 5 casas após a vírgula, contando com o 1, como eu tenho 5 zeros. Fica a seu critério analisar como é que você vai transformar esse número que está elevado a um expoente negativo. Se você vai querer contar a quantidade de zeros, colocar um 1 e na frente dele colocar a quantidade de zero que o expoente indicar e separar o primeiro, ou você coloca 0, e vai acrescentando a quantidade de casas até chegar a 6, que no caso, contando sempre com o número 1. Fica a seu critério. Para escrever o número na forma de notação científica, o primeiro passo é escrevê-lo na forma de produto, de modo que apareça uma potência de base 10, no caso, forma decimal. Vamos ver alguns exemplos? Alguns exemplos que eu coloquei. A distância entre o planeta Terra e o Sol é de 149.600.000 quilômetros. Como transformar essa distância em um número de notação científica? Bem, vamos ver. A vírgula, ela se encontra nesta posição, após o último zero. Eu vou deslocar a vírgula até chegar um número entre o 1 e o 4. Tá vendo aqui? O 1 e o 4. Eu conto quantas casas ou quantos números eu vou passar. O 1, ó, o 0, 1, 2, 3. Depois, 4, 5, 6, 7, 8. Eu passei
8 casas, ou então 8 números, até colocar essa minha vírgula entre o 1 e o 4. Então, essa parte numérica eu coloco 1,496 vezes 10 elevado a 8, porque a vírgula estava nesta posição, ela deslocou 8 números até ficar na frente do 4 e antes do 1, entre o 1 e o 4. Na letra B, eu coloquei a idade aproximada do planeta Terra é de 4 bilhões 543 milhões de anos. Isso é uma ideia aproximada da idade do nosso planeta Terra. Como transformar este número em notação científica? Eu quero colocar a vírgula aqui, ó, na posição desse ponto preto. E a minha vírgula está aqui no final. Eu estou deslocando nessa direção do 4. Então, eu conto quantas casas ou quantos números eu vou passar. Eu vou passar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar minha vírgula aqui. Eu passei por 9 números. O número que representa essa parte numérica que é diferente do zero, eu coloco ela, todo o número, 4,543 vezes 10, e vou contar quantas casas eu passei, ou quantos números. Então, ó, 3, 6, 9, 10 elevado a nona. É assim que a gente transforma um número em notação científica. Vamos ver outros exemplos? E se por acaso este meu número fosse gerado a partir de uma ideia de um número muito pequeno? Você observou que aquele era um número muito grande. E este agora é um número muito pequeno, porque ele é o diâmetro de um átomo. Então, o diâmetro de um átomo é da ordem de 1 nanômetro, ou seja, 0,00000000001. Ora, como transformar este número em notação científica? Você vê que a parte do numeral, a parte de número que eu só tenho é só o 1. Então, eu coloco 1 vezes e vou contar quantas casas eu tenho até chegar esta vírgula aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não estou deslocando a vírgula, eu estou contando a quantidade de casas que essa vírgula deslocou. Ela já está nessa posição. Eu só estou contando a quantidade de casas. E essa quantidade de casas que está representada por esse numeral verde são 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu coloco 10 elevado a menos 10. Porque esse número ele é muito pequeno. Então, você me pergunta: como posso escrever, ter uma ideia de como vou escrever este número em notação científica? Escrever números na forma de notação científica, basta substituir este A pelo valor numérico encontrado, que é a mantissa, e N pelo valor encontrado para a ordem da grandeza na fórmula a seguir. Esta é a fórmula. Aqui é a parte numérica e aqui é a quantidade de casas que você deslocou, seja para a parte positiva ou para a parte negativa. Vamos ver. Escreva os números abaixo na forma de notação científica. Eu tenho 0,54.
Eu vou deslocar a vírgula neste sentido. Ó, a vírgula, ela está no meio do número. Então, eu vou deslocar essa minha vírgula para o número entre o 5 e o 4. Então, eu só desloquei uma única casa. Então, eu vou ficar com 5,4 vezes 10 a menos 1. Um outro exemplo que a gente pode ver. 0,00000065. Eu vou deslocar essa minha vírgula no sentido para a ponta da minha mão esquerda para a minha direita. Quando o deslocamento é deste sentido, o meu expoente será sempre negativo. Eu vou contar e vou colocar essa vírgula no meio entre o 6 e o 5. Então, eu vou contar uma casa, ele vai passar por essa casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai passar 7 números, porque o 0 é um número. Eu não conto com o número à frente da vírgula, porque ele não está passando. Estou querendo saber que número ele vai passar até chegar na posição entre o 6 e o 5. Ele vai passar por 7 números, incluindo o 6. Então, eu fico com 6,5 vezes 10 a menos 7. Mas se eu estivesse fazendo este movimento em sentido contrário, eu estou com a vírgula aqui, que nem coloco, porque quando a gente está com a vírgula fora do número, agora nós vamos fazer a letra B. Você observa que a vírgula, ela deve estar nessa posição. Com certeza ela está nessa posição. E eu quero deslocar essa vírgula para o número entre o 2 e o 7. Mas primeiro eu vou apenas colocar ela nessa posição aqui, ó, entre o 8 e o último 0. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou passando por 9 zeros. Então, eu coloco 278 vezes 10 elevado a 9. Se eu quiser colocar essa vírgula aqui entre o 2 e o 7, eu vou ter que deslocar essa vírgula mais 2 casas, porque eu quero colocar entre o 2 e o 7. Então, eu tenho 3, 6, 9, 10, 11. Então, eu fico com 2,78 vezes 10 a 11. Este aqui é positivo, porque eu estou deslocando a vírgula para dentro e não para fora. Quando eu desloco a vírgula no sentido para fora, da esquerda para a direita, o meu expoente é negativo. Quando eu desloco da direita para a minha esquerda, eu estou colocando a vírgula para dentro. Então, o que é que acontece? Meu expoente, ele é positivo. Um outro exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei este número, ó. 428, acompanhado de um 0, 2, 3, 4, 5, 6. Eu agora quero colocar essa vírgula entre o 4 e o 2. Eu vou contar quantas casas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero colocar aqui, eu vou passar 8 casas. Então, eu coloco 4,28 vezes 10 à oitava. Eu estou indo nesta direção, para dentro. Então, meu expoente ele é positivo. Na letra D, eu estou querendo pegar essa vírgula e colocar ela para fora. Eu vou colocar ela até nessa situação aqui, ó, entre o 3 e o 2. Então, eu vou contar quantas casas. Ela vai andar, ela vai passar por esse 0. Ele vai passar por esse segundo 0, por esse terceiro 0. Então, já tem o 3. Ele vai passar pelo 3, 4 casas. Como ele está saindo, ele vai ser 10 elevado a menos 4. 3,2 vezes 10 a menos 4.
Da mesma forma ocorre aqui, ó. Eu quero colocar esta vírgula que está aqui fora para dentro, para colocá-lo entre o 5 e o 3. Então, eu conto 1, 0, 2, 3. 3 casas. Com esse 3, a quarta casa. Só que este aqui é positivo porque eu estou colocando a vírgula, deslocando ela para dentro. Então, 5,3 vezes 10 a 4 positivo. É necessário colocar esse mais? Não. Ele é facultativo. Eu só coloquei para diferenciar desta letra D. Agora, o negativo, ele é obrigatório. Estou pedindo agora para que a gente possa escrever as palavras 1000, milhão, bilhão, trilhão na forma de notação científica, transformando-as em uma potência de base 10. O que seria 1000? 1 acompanhado de 3 zeros. Logo, vai ser 10 elevado à terceira. O que seria milhão? Milhão seria o quê? 1 acompanhado de 6 zeros. 1 milhão. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 10 elevado a 6. O que seria bilhão? Eu tenho mais 3 casas para bilhão. Ora, então será 10 elevado a nona, bilhão. Quando eu me refiro a trilhão, será 10 elevado a 12. Trilhões, ou trilhão, né? No caso, 1 trilhão. É importante a gente ter essa noção. 1000 é 10 elevado à terceira. Milhão é 10 elevado à sexta. Bilhão é 10 elevado à nona. E trilhão é 10 elevado a 12. Sempre de 3 em 3, com certeza. Por causa daquela questão de unidade, dezena e centena. Até porque questões com esse conhecimento de notação científica caem no Enem. Este ano, o Enem de 2020, nós tivemos questões que envolvem a ideia de trilhão. E nós vamos ver essa questão aqui. Escreva os seguintes números de notação científica. Olha aqui, 0,0003. O que é que nós temos? A vírgula está dentro. E eu vou deslocar para fora. Então, eu conto quantas casas? 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes 10 a menos. Neste caso aqui, quantas casas esse número vai deslocar? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, porque eu vou colocar a vírgula na posição aqui entre o 9 e o 1. Eu desloquei essa vírgula 28 casas, ou seja, passou por 28 números. Então, eu coloco 9,1093835,6 vezes 10 elevado a menos 28 gramas, já que aqui a ideia era de gramas, para você ver como a quantidade de gramas era muito pequena. Vamos resolver esta questão que foi do Enem de 2020. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria,
produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada, que é esta que vocês estão vendo aqui. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte do metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Em metro. Aí ele quer saber se vai ser a letra A, B, C, D ou E. Resolução. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Então, nós temos que 1 micrômetro é 10 elevado a menos 6 de 1 metro. Porque ele é a milionésima, não é a mil. Mil é 10 elevado a 3. Como é a milionésima, a gente tem que pensar naquela fase de milhão. 1 milhão é 10 elevado a 6. Como aqui é a parte dos submúltiplos, então a milionésima, então é 10 elevado a menos 6 de 1 metro. Como queremos com 100 micrômetros de comprimento, então vai ser 100 vezes 10 elevado a menos 6. Porque 1 micrômetro é 10 elevado a menos 6. Como eu quero 100 micrômetros, eu tenho 100 vezes 10 elevado a menos 6. Só que 100 é 10 elevado à segunda. Então, 10 elevado à segunda, 100, é 10 elevado à segunda. E 10 elevado à segunda vezes 10 elevado a menos 6 vai ser 2 menos 6, vai ser 10 elevado a menos 4. Essa é a nossa resposta. Qual seria a letra? Vamos voltar para a questão? Vamos voltar para a questão? Então, seria menos 4, seria a letra C. 1,0 vezes 10 a menos 4. Letra C. A outra questão que nós temos é justamente a questão que estava no SSA 2. O nosso planeta Terra perdeu 28 trilhões de toneladas de gelo em pouco mais de 2 décadas. A perda de 28 trilhões de toneladas de gelo nos últimos 23 anos se reflete na situação da calota da Groenlândia, a segunda maior reserva de água doce da Terra. Não há mais como parar seu derretimento. A quantidade de quilogramas de gelo perdidos nos últimos 23 anos em notação científica, de acordo com o texto, é: letra A, 2,8 vezes 10 a 12, letra B, 2,8 vezes 10 a 13, letra C, 2,8 vezes 10 a 15, ou seria 2,8 vezes 10 a 16? Ou então 2,8 vezes 10 a 18. Qual seria a nossa resposta? Vamos verificar? 1 trilhão é justamente 10 elevado a 12. 1 vezes 10 elevado a 12 é 1 trilhão. Só que
1 quilograma é 1 vezes 1000, certo? Então, nós temos, veja só, 28 vezes 10 elevado a 12, porque não foi 1 trilhão, foram 28 trilhões. Então, nós temos 28 vezes 10 a 12. Só que a perda era de 1 quilograma de gelo. 1 quilograma é 10 elevado à terceira. Então, produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, ficou 28 vezes 10 a 15. Porque 12 mais 3 dá 15. Só que a nossa resposta não é 28 vezes 10 elevado a 15. Ela está em 2,8. Não é isso? Então, eu preciso colocar a vírgula aqui que está fora dentro. Então, eu vou ter que andar uma casa para dentro. Se eu estou correndo essa casa para dentro, ele é positivo. Então, eu preciso somar uma unidade ao expoente. Então, deixa de ser 15 e passa a ser 16. Então, vai ser 2,8 vezes 10 a 16, como a gente viu aqui na pergunta, ó. 2,8 vezes 10 a 16, letra D. Duas questões importantes, uma do Enem e a outra do SSA, e que o nosso conteúdo é de grande importância de ser estudado. A mensagem de hoje é: vamos sempre aproveitar as oportunidades quando elas surgirem. Então, agora é hora de aproveitarmos para estudar. Ela surgiu. Aproveite. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo encontro. Até a nossa próxima aula.